Olá, olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta aqui. Mais uma aula de Direito Civil, mais uma aula desse módulo teórico de auditor, gente. Mais uma aula aí rumo à sua aprovação e seu sucesso nos concursos vindouros aí, vários concursos anunciados na carreira de auditor. Na aula passada, amigos, nós iniciamos a análise do tema domicílio. Na verdade, nós nos debruçamos sobre o tema, inicialmente, direitos da personalidade, não é isso? Vimos o seu conceito, características, tutela, classificação, verificamos um a um, na verdade? E hoje, senhores, hoje retomamos o nosso prumo aí, voltamos ao nosso curso, damos seguimento com o tema domicílio. E aí, lá em domicílio, como iniciaram na aula passada, nós verificamos o conceito do domicílio da pessoa natural, na verdade, o domicílio pessoal da pessoa natural. Verificamos a pluralidade de domicílios da pessoa natural. Vimos ainda que a pessoa natural pode ter um domicílio profissional. Perquirimos acerca do domicílio ocasional ou aparente. Adentramos no domicílio da pessoa jurídica e iniciamos, por fim, no finalzinho da aula passada, a análise da classificação do domicílio. E dentro dessa classificação do domicílio, nós vimos que o domicílio ele pode ser um domicílio voluntário, e aí esse voluntário pode ser geral ou de eleição. Já fizemos o tratamento deste tema e verificamos ainda que o domicílio pode ser um domicílio legal que também é chamado de cogente ou necessário. E é justo esse domicílio legal, cogente ou necessário que eu fiquei devendo. Justamente aí, este domicílio legal, cogente ou necessário, que eu fiquei, repito, devendo informação para vocês, para finalizarmos a análise do tema domicílio. Ok? E aí a gente vai tratar dele agora. O que é esse domicílio legal, que como eu já pontuei, pode ser chamado de necessário ou cogente? O que é isso? Gente, o domicílio legal é um domicílio imposto por lei. Ele é imposto pela norma. Então, observem que ele é excepcional. Por ser imposto por lei, ele é excepcional. Sim, porque nós verificamos na aula passada, que a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é que você, que eu, que as pessoas jurídicas escolham o seu domicílio. A regra é essa. A regra é a escolha voluntária do domicílio. A exceção é a imposição. É o que nós estamos verificando agora. É a imposição do domicílio, que é o domicílio justamente legal ou necessário. O domicílio legal ou necessário, ou as hipóteses de domicílio legal ou necessário, estão disciplinadas no artigo 76 e 77 do Código Civil. Artigos 76 e 77 do Código Civil debruçam-se na análise aí das hipóteses legais de domicílio necessário. Nós iremos verificar uma a uma. Chama a atenção de vocês para o seguinte: cai demais. E é decoreba. Tem que saber. Então a gente vai verificar aqui uma a uma as hipóteses de domicílio necessário. Tem grande incidência em prova. Você vai ter que fazer essa leitura aqui comigo e depois em casa, meu amigo, ó, remoer isso aí. Porque se cair domicílio em sua prova, essa questão é certa. Iniciando aí as hipóteses, artigo 76 na tela, por favor. Artigo 76 na tela, olha lá. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente as suas funções. O do militar, onde servir, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Mantenha na tela, por favor, porque tem algumas pegadinhas que eu queria que os senhores ficassem bem atentos. Olha só, em relação ao servidor público, fica bem atento que é o lugar em que exercer permanentemente suas funções. O exercício é permanente. O que é que isso quer dizer? Exercício transitório, exercício temporário, não vai gerar domicílio necessário. Tem que ser exercício
permanente. Fica ligado. Além disso, no que tange ao preso, é o lugar em que cumprir a sentença. Preso é o lugar em que cumprir a sentença. Não é o local em que foi condenado. Não é o local em que foi condenado. É o lugar em que cumprir a sentença. Pensa assim, ó, gente. A ideia, a noção de domicílio é uma noção dinâmica, tá? Eu hoje sou domiciliado em Salvador, amanhã posso ser em São Paulo, depois da manhã no Rio de Janeiro e assim segue. A noção de domicílio é uma noção dinâmica. É uma noção dinâmica. Então fica ligado no seguinte, fica atento no seguinte. Se fosse no local da condenação do preso, essa noção ia ser estática. Ela não é estática. Ela é dinâmica. E o preso ele pode cumprir sentença em vários locais. Haja visto, ou tenha, por exemplo, o Fernandinho Beiramar, né? Que já foi domiciliado em várias cidades aí, espalhadas pelo país, porque vez por outra trocam ele de presídio. Ok? Além do 7.6, o artigo 7.7 traz uma regrinha também sobre domicílio necessário, está aí na sua tela para você acompanhar comigo. Olha lá. O agente diplomático do Brasil, que citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Estão aí os dois artigos que versam sobre domicílio necessário para vocês ficarem atentos na prova. 7.6 e 7.7 tem que conhecer os artigos na hora da prova. Ok? Júlio, joga na tela aí para mim, por favor, como é na hora da prova. Vamos ver como é na hora da prova, gente. Analista de controle externo, Goiás, FCC. O agente diplomático do Brasil, que citaram no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado. Gente, nós vimos há pouco, ó. Poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Artigo 7.7. Então, olha lá, somente no último ponto do território onde foi domiciliado, tá falso. Somente no Distrito Federal, falso. Somente no exterior, tá falso. No Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve, está verdadeiro. É a redação do artigo 7.7. Somente no exterior, na capital do país onde está exercendo as suas funções, está falso. A resposta é artigo 77 do Código. Mais uma, auditor TCU 2007. De acordo com o dispositivo do Código Civil, os alunos referidos, se menores de 16 anos, se é menor de 16 anos, ele é o que, Luciano? Absolutamente incapaz. Vimos lá nas nossas aulas iniciais. Então, menor de 16 anos, absolutamente incapaz, tem como domicílio necessário o dos seus representantes legais, ainda que tais representantes não residam na zona rural daquele município. Se tiverem entre 16 e 18, são os relativamente incapazes, tem como domicílio necessário o dos seus assistentes legais, ainda que tais assistentes não residam na zona rural daquele município. Verdadeiro, olha lá, absolutamente incapaz é representado, relativamente incapaz é assistido. Lembra lá da aula do RIA, não é isso? Relativamente incapaz é assistido, absolutamente incapaz é representado. Além disso, eles possuem domicílio necessário, como já pontuado aqui no curso. Absolutamente incapaz é o do seu representante, relativamente incapaz é o do seu assistente. Ok, gente? Então está aí a análise do tema domicílio. Já vencemos a análise do tema domicílio. Vamos agora, senhores, seguir adiante aí e verificarmos próximo assunto, próximo tema, que é a teoria do ato, fato e negócio jurídico. Próximo tema, teoria do ato, fato e negócio jurídico. Gente, a teoria do ato, fato e negócio jurídico é questão certa na hora da prova. Vai cair. Vai cair. É questão certa na hora da prova. A teoria do ato, fato e negócio. E é um tema mais denso, tá? Ela vai nos ocupar aqui, essa aula e a outra, provavelmente. Ou boa parte da outra. É um tema de uma densidade maior. E é um tema que tem grande repercussão na prova. Então, fiquem atentos aí em tudo aquilo que a gente vai tratar agora.
faça uma digressão doutrinária, uma leitura doutrinária maior, se foque mais na resolução de questões aqui, porque é tema certo de prova. Esse tema, teoria do ato, fato e negócio, tem como principal nó a classificação. O que mais dificulta aí é a classificação. Classificação e depois os conceitos, tá? Porque a classificação ela é cheia de nuances, cheia de subdivisões, cheia de, enfim, espécies e gêneros. Então isso causa alguma dificuldade. E essa dificuldade aumenta quando nós percebemos que, em verdade, como o Código Civil não classifica, cada livro classifica de uma forma um pouco diferente do outro. Porque como o código não classifica, esse ato de classificação acaba sendo ato doutrinário. E aí cada manual faz de uma certa maneira. Cada manual dedica-se a essa classificação de uma determinada forma. Eu vou trazer aqui para vocês um esquema classificatório, que é o esquema que eu reputo mais didático, mais fácil de enxergar, mais acessível e que lhe resolve toda e qualquer prova. Então, o mais didático, o mais fácil de enxergar, o mais acessível e que vai lhe ajudar em toda e qualquer prova. É esse esquema que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, eu vou colocar o painel classificatório primeiro, aí na tela comigo, já, e depois a gente vai enfrentar conceito por conceito dessa classificação. Então, olha só, o fato pode ser material ou jurídico. Material ou jurídico. O jurídico pode ser natural, e aí se divide em ordinário ou extraordinário, pode ser ainda humano. O humano pode ser ilícito ou lícito, ilícito ou lícito. E o lícito pode ser um ato jurídico stricto sensu, um negócio jurídico ou um ato fato. Então, fato está aí na tela, pode ser material ou jurídico. O jurídico pode ser natural ou humano. O natural pode ser ordinário ou extraordinário. O humano pode ser ilícito ou lícito. Já o lícito pode ser um ato jurídico stricto sensu, um negócio jurídico ou um ato fato. Ato jurídico stricto sensu, um negócio jurídico ou um ato fato. Então tá aí, fato material e jurídico, jurídico natural ou humano, natural ordinário ou extraordinário, humano ilícito ou lícito, e o lícito pode ser um ato jurídico stricto sensu, um negócio jurídico ou um ato fato. Está aí na tela a classificação. A gente vai agora destrinchar isso aí. Verificar conceito por conceito, tá? Chamar a atenção de vocês que vocês não devem puxar seta dentro do esquema, não vai dar. Anota embaixo, ok? Então a gente vai puxar um por um, conceito por conceito, para verificar os significados. Começando aí, o que é um fato material? Né, o primeiro conceito aí, fato material. Fato material, amigos, é aquele desprovido de consequências jurídicas. Fato material é aquele desprovido de consequências jurídicas. Esse é o fato material, tá? Um raio caiu no meio do mar.
Tá aí. Qual é a repercussão jurídica disso? Matou alguém? Não. Lesionou a propriedade ou o patrimônio de alguém? Não. Não tem consequência. Um raio caiu no meio da floresta. Matou alguém? Lesou o patrimônio de alguém? Teve um furacão no meio da floresta? Não há repercussão jurídica relevante em tese. Então, tais fatos são fatos o quê? Materiais. Tais fatos são fatos materiais. Mas além de material, Júlio, joga aí na tela para mim, por favor. Além de material, o fato pode ser jurídico. E o que é o fato jurídico? O fato que recebe esse adjetivo de jurídico, o fato jurídico, é aquele que potencialmente pode ter repercussões para o direito. É aquele que potencialmente pode ter repercussões para o direito. É o fato jurídico. Potencialmente ele pode ter repercussões, potencialmente ele pode ter consequências para o direito. Esse fato que é adjetivado de jurídico, porque potencialmente ele pode ter consequências para o direito, ele se subdivide, Júlio, joga na tela para mim, por favor, em natural ou humano. Vou começar tratando do natural. Então, esse fato, que é jurídico, que pode ter repercussões para o direito, se subdivide em natural ou humano. Eu vou começar tratando do natural. O fato jurídico natural, é aquele fato que tem consequências para o direito, e decorre da natureza. É um fato que tem consequências para o direito e decorre da natureza. Fato que tem consequências para o direito e decorre, repito, da natureza. É um fato jurídico natural. Fato que tem repercussão para o direito e decorre da natureza. Gente, esse fato jurídico natural é igual, pode ser chamado em sua prova também, são expressões sinônimas de fato jurídico estricto sensu. Então, esse fato jurídico natural pode ser também denominado em sua prova de fato jurídico estricto sensu. Fato jurídico estricto sensu. Então, sempre que você na prova verificar essa expressão, fato jurídico estricto sensu, na verdade, é o fato natural. Na verdade, é o fato natural. Ok? Então, fiquem atentos aí. É um fato que tem consequências para o direito e decorre da natureza. Esse fato jurídico natural estricto sensu, joga na tela, pode ser, em uma primeira análise, ordinário. Pode ser, em uma primeira análise, ordinário. O que é isso? Ordinário. O ordinário é aquele que acontece diuturnamente. Corriqueiramente. Então, o ordinário acontece diuturnamente, o ordinário acontece corriqueiramente. E tem que decorrer da natureza. Luciano, me dá exemplos. Claro. Nascimento. Morte. O passar do tempo. Então, nascimento, morte, o passar do tempo são fatos jurídicos naturais ordinários. Nascimento, morte, passar do tempo são coisas corriqueiras. Acontecem diuturnamente. Beleza. Fato jurídico natural ordinário ou estricto sensu. Mas além de ordinário, pode ser o quê? Extraordinário.
aqueles completamente inesperados. Completamente inesperados, completamente fora de padrão. Então, aqueles completamente inesperados, aqueles completamente fora de padrão. Tsunami, maremoto, furacão, são fatos jurídicos naturais extraordinários. São fatos que têm repercussão para o direito, decorrem da natureza e são extraordinários, porque não acontecem diuturnamente. Tsunami que atinge uma determinada cidade, vitimando pessoas, lesando patrimônios, furacão, idem. Fatos jurídicos naturais extraordinários, ou fato jurídico stricto sensu extraordinário. Beleza. Mas esse fato, gente, que é jurídico, joga aí na tela, também pode ser humano. Esse fato que tem repercussão para o direito, também pode ser humano, decorrer de uma conduta humana. Quando esse fato jurídico é humano, quando esse fato jurídico é humano, ele passa a ser chamado também de um fato jurídico lato sensu, fato jurídico lato sensu, ou de um ato jurídico. Então, esse fato jurídico humano também pode ser denominado em sua prova, está aí na tela, de um fato jurídico lato sensu, fato jurídico lato sensu, ou de um ato jurídico. Fato jurídico lato sensu, ou de um ato jurídico. São expressões sinônimas, remetem à mesma coisa. Então, fato jurídico humano, ato jurídico ou fato jurídico lato sensu, é tudo a mesma coisa. Esse fato que tem repercussão para o direito, decorre de uma conduta humana, pode ser ilícito ou lícito. Ilícito ou lícito. O ilícito, primeira análise aí, é aquele que é contrário ao direito. É aquele que não é permitido pelo direito. Apesar de não ser permitido pelo direito, o direito regula, dá consequências. Mesmo não sendo permitido, o direito regula e dá consequências, até para dar punição, tá? O direito não possibilita, por exemplo, que você lesione o patrimônio de outra pessoa e saia de forma impune. É um fato jurídico humano ilícito, ou um ato jurídico ilícito, ou um fato jurídico lato sensu ilícito. Mas o direito trata, o Código Civil abre lá uma seção do ato ilícito, trata sobre isso, dá consequências sobre isso. Você tem o dever de indenizar, dano moral, dano material, tudo isso está na lei. Tudo isso está na lei. É regulado por lei. Então observem os senhores, amigos, observem os senhores, que ainda que ilícito, ainda que não abraçado pelo direito, ele é regulado pelo direito. Mas além de ilícito, pode ser o quê? Lícito. Pode ser lícito. E o lícito é aquele que é de acordo com o direito. Está de acordo com o direito. E esse ilícito, senhores, joga aí na tela, se subdivide nessas três modalidades aqui, ó. Eu vou até ampliar isso aí porque ficou meio emboladinho aí. Então, se ele for lícito, ele pode ser um ato jurídico stricto sensu, um negócio jurídico ou um ato fato. Ato jurídico stricto sensu, um negócio jurídico ou um ato fato. Ato jurídico stricto sensu, um negócio jurídico ou um ato fato. Tá aí.
as 3 subclassificações, os 3 subramos aí do lícito. Vamos começar com o ato jurídico stricto sensu. O ato jurídico stricto sensu, é aquele que, apesar de decorrer de uma vontade humana, tem todos os seus efeitos determinados na lei. Então, apesar de decorrer de uma vontade humana, tem todos os seus efeitos determinados na lei. São efeitos ex lege. Ex lege. Todos os efeitos estão determinados, todos os efeitos estão vinculados na lei, são ex lege. Então decorre até de uma vontade humana, mas os efeitos são determinados na norma. Luciano, me dá exemplo. Fixação de domicílio. O domicílio voluntário. O domicílio voluntário decorre de uma conduta humana. Conduta sua. Você vai lá, escolhe o teu domicílio. Mas os efeitos estão determinados na lei. A lei dá uma série de efeitos. É ali que você vai ser demandado em processo. É ali que você vai ter a proteção da sua privacidade de forma mais severa. E assim segue. Um outro exemplo, reconhecimento voluntário de filiação. Reconhecimento voluntário de filiação. O reconhecimento voluntário é uma conduta humana, mas os efeitos estão todos determinados na lei. Todos eles. Não dá para você reconhecer pela metade. Não dá para eu chegar no cartório, por exemplo, falar, ó, oficial, vim aqui, reconhecer o menino, o filho é meu mesmo. Agora é só para dar meu sobrenome, viu? Esse negócio de dar para ele alimentos, direito sucessório, não quero dar nada disso para ele. Eu não posso fazer isso. Apesar de decorrer de uma vontade humana, os efeitos são ex lege, estão todos vinculados na lei. Este é o nosso ato jurídico stricto sensu. No segundo bloco, retornarei com a análise do negócio jurídico, do ato fato e seguindo nas considerações acerca do tema.